Olá, meus amigos aí, estamos começando mais um podcast aí de Frente com os Caçadores, né? E pelo dia vai ficar o nome de Frente com os Caçadores, né? Que está sendo aí a única alternativa que a gente está achando de nome. Hoje está aí para nossa entrevista, para o nosso bate-papo, nosso amigo Carlos Fiolek. Isso, boa noite aí, pessoal. Vamos participar da entrevista com o Ju no podcast dele, né? Vamos ver que ele vai perguntar tanto pra gente aí. Para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre mim. Idade 39 anos, signo de aquário, também sou aquariano. A formação é bacharel em turismólogo. Bacharel em turismo e turismólogo é o nome dele, quem é formado nessa profissão. Natural de Três Barras, então é um três barrense. Profissão é coordenador do Museu de Três Barras, né, desde 2018. Isso. Então temos bastante assunto essa noite, né? Então tá, pra gente começar aí, vamos fazer umas perguntas bem rapidinho, né? Para o pessoal conhecer um pouquinho das tuas preferências particulares, né? Filme? O Sexto Sentido. Comida? Tipile. Bebida? Eu gosto mais de refrigerante. Livro? Memórias de um Ferroviário. Um passatempo? Eu gosto muito de passear de bicicleta. Uma admiração? A admiração que eu tenho muito é pelo modo de você observar ali a vida, a espiritualidade que eu vejo em cada pessoa, porque eu sou meio sensitivo, né? Uhum. Então isso eu observo muito e é o que eu acho muito interessante. Uma pessoa que você admira? A minha esposa e minhas filhas, né? Mas a esposa vem primeiro. Uhum. Um herói? Um herói para mim é Deus. Um herói infantil? Um herói infantil. Super-Homem? Batman? No tempo de desenho, né? O herói infantil. Olha, vamos dizer ali da parte, coloca lá, né? Um super-homem, porque a gente sempre tem aquela intenção de querer vencer tudo na vida, né? De vencer, de ser o melhor, né? Uhum. Então isso marcou na minha infância o desenho de super-homem, sim. Eu acho que assim, Carlos, eu acho que tipo assim, todo piá, né, vamos supor, você é bem mais novo que eu, né, mas assim, eu não sou tão velho também, né, mas se pegasse dentro da faixa etária dos anos ali 80, né, até 90 mais ou menos, o que eram os desenhos nossos? Era a Liga da Justiça, né, envolvendo Super-Homem, Batman, tinha Mulher Maravilha, o Robin. Tinha tantos desenhos que eu admirava assim também, né? Que passava aí, eu lembro. Também tinha o He-Man que passava, a She-Ra lá, né? Desenhos antigos do passado, né? Depois que foram mudando tudo, né? Mas maior parte da piazada, vamos dizer assim, né? Dessa época, o Super-Homem era como se fosse um espelho para todo mundo, né? Se espelhava, porque não tinha, né? A pessoa sentava ali, vivia aquela imagem, vivia aquela história, né? Uhum. E a pessoa tinha esse ídolo, né? Era o ídolo das pessoas, das crianças, né? Que assistiam esses desenhos aí. Você cresceu aonde? Em Três Barras a vida inteira. Sempre. Morei lá em Três Barras. Sempre tinha a minha mãe, a minha avó, e eu fui uma pessoa que fui criado pela minha avó. Porque quando eu nasci, a minha mãe tinha 16 anos, né? E a minha avó, então, muito lá caridosa, queria auxiliar, né? Auxiliar aos cuidados, né? Me ensinar como que tinha que ser, todas as coisas lá. E aí eu acabei me apegando muito com a minha mãe, com a minha avó. E daí, desde aquele dia que ela começou a auxiliar, a vida inteira morei com ela. Então, eu sempre senti essa admiração de mãe pela minha avó, né? Tem a minha mãe viva hoje, meu pai ele já é falecido, mas como ela me criou, toda a educação que eu tenho, toda essa faculdade, né, assim, que vem sobre a vida, né, que não tem a faculdade da vida que você aprende, e também tem a faculdade que se estuda lá para se formar, mas esse conhecimento que eu tive, né, todo, foi pela minha avó que ela passou para mim. Você é filho único ou não? Tenho mais 3 irmãos também. 3 irmãos. O que você gostava de fazer na tua infância? Olha, desde criança, como a gente mora perto de um campo, né?
A minha casa lá faz divisa ali quase, tem o Rio Negro, então tem aquele campo. Eu gostava muito de passear no campo, de andar lá com meus irmãos, de brincar, porque o campo do Rio Negro ali sempre dá as enchentes, né? Muita enchente, alagado. A gente gostava de pescar bastante, a gente pescava, a gente nadava, né, no alagado ali, brincava, a gente até dizia para as pessoas, né, ali é a nossa pequena praia, né? Nós falávamos. Então era a diversão nossa, né? Também andava ali com os cachorros da gente, dando passeio, fazia piquenique. Então o que mais nós fazia era esses passeios no campo mesmo, ali perto de casa. Uhum. Isso era o que vocês faziam para se divertir. A diversão, né? Hoje em dia tem a época do celular. Não tinha celular, nada também. Claro, via televisão, via desenho, andava de bicicleta, como qualquer criança normal, né? Que tinha a diversão ali e o lazer. Também a gente gostava muito assim no rio, né? Onde pegava os peixes lá, né? De lambari, esses peixes normais, né? A gente pegava lá e limpava, fazia um frito lá, gostava de chamar os amigos da gente, né? Os vizinhos lá, as crianças pequenas, todas que moravam perto da gente, e fazia com o fritado de peixe, né? E a diversão nossa era essa, né? Tudo em volta do campo ali, das árvores, fazer corrida. Também nós gostávamos de jogar betes, né? Betes, jogar ali, tantas coisas que nós fazia também. Futebol, no campinho lá de casa, eles colocavam aquelas traves feitas com madeira, né? A trave lá, e daí fazia esses futebol também, esses campeonatos ali. Então, em volta do campo, a gente fazia várias coisas ali para se divertir. Eu acho que algo que todo mundo fazia, né? Porque celular, videogame, coisas que vieram bem depois, né? Eu não sei você, mas tipo assim, nós quando era pequeno, os pais não tinham aquele poder aquisitivo de saiu um videogame, vou comprar e te dar, né? Eu com meu irmão fomos ganhar um videogame, eu tinha acho que 14, deu pra ele, na verdade. Sim. Ele era mais novo que eu, mas ele já tinha acho que 13 ou 14 anos, imagina. Tipo assim, era uma época que não tinha, né? Não existia esse tipo de coisa. E se tinha, não tinha dinheiro para comprar também, né? Não tinha, era difícil, né? Que então a gente vê lá que você era obrigado, você saía num campo ou saía na rua da bicicleta, você era obrigado ali, né, a interagir com outras pessoas, com outras crianças, né? Diferente de hoje, da realidade que nós comentamos aqui agora, né? Que o celular lá, se os pais hoje em dia não der muito para uma criança lá um limite para o celular, um limite para essas coisas, né, eletrônicas que foram criadas hoje em dia, a pessoa fica só assim, né, naquele mundinho virtual e ela não sai mais. Mas no nosso tempo a gente saía, a gente vivia, né, a brincadeira lá. Você machucava, chorava e continuava. Continuava, é bem assim mesmo. O que você gostava? Não, essa pergunta vamos deixar um pouquinho mais para frente, né? O que te marcou na tua infância? O que mais marcou na minha infância? De coisas boas que aconteceu. De coisas boas, são tantas coisas que marcam a vida da gente, né? Então uma delas também eu citei aqui, né? Sempre foi o grande carinho que eu recebi da minha avó, né? Por ser um neto criado dela. E também sempre as boas amizades que eu fui adquirindo na escola, porque sempre eu tive esse meu jeito assim muito emocional das coisas, né? Com cada pessoa que eu converso, assim, que eu falo, eu às vezes falo com o coração, eu falo com a emoção. Então sempre as pessoas vão conversar comigo, os meus colegas ali, né? Sempre às vezes passava ali alguns dias, algum tempo, sempre na minha casa dizia, Carlos, né, você tá bem, não tá bem, como você tá? Já desde criança as pessoas já tinham essa preocupação comigo, né? As amizades todas que eu tive veio vindo de criança, assim, as pessoas sempre lembrando da gente. Mas um marco muito grande mesmo que eu tive da minha infância foram, além do carinho da minha avó, dessas amizades que eu tive todas, né? Foi assim... o dia que eu perdi também o meu avô, né? O meu avô também, que foi um pai, né? Que eu fui criado para minha avó e para meu avô, né? Ele teve uma morte muito de repente, né? Assim, ele teve um infarto fulminante lá. Eu estava na escola ali, sabe? Eles me chamaram ali e sempre estava comigo, me aconselhando, dando lições de vida para mim, né? Explicação. Então eu não pude me despedir do meu avô, sabe?
Sabe, como eu confio muito na espiritualidade, nessa vida toda assim, espiritual que existe por trás de toda essa cena da vida que a gente vê, né, nesse mundo material aqui, eu sei que um dia a gente vai se reencontrar também, né? Mas a morte dele chocou muito, ó, deixou traumatizado, assim, sabe? Eu não tinha esse preparo todo para eu... né, o espiritual que eu tenho hoje não tinha tanto no passado. Então eu pensei que, meu Deus, ele morreu, nunca mais vou ver ele, né? Acabou tudo ali. Então isso deixou arrasado na minha vida, né? Da parte ruim, mas das coisas boas que marcaram, você perguntou para mim, né? Então muita amizade que eu tive com as pessoas ali, sempre esse foco que eu tive com a vida, com a observação de tudo, né? Porque eu sou uma pessoa que quando eu saio assim, tudo eu observo, sabe? A vida, a pessoa, eu tenho muito porquê, né? O porquê disso, o porquê daquilo. Então, a vida toda, em várias situações, ela marca pra mim, nesse sentido, assim. Tirando eu vou falar em desencarne, porque morte é uma coisa, tipo assim, que quer que se acabe. E não é por aí, né? Existe... Na verdade, a vida continua. É um desligamento do corpo e espírito, né? Mas tirando o desencarne do teu avô, outra coisa te causou um grande frustramento aí até a tua adolescência? Várias coisas também. Assim, foi o desencarne do meu avô, né? Que também tem o desencarne da minha avó, que vem em seguida, né? Se for falar de desencarne, né? Porque ela também desencarnou no ano de 2007. Toda a ligação que eu tinha com ele, eu tinha mais forte com ela ainda, né? Eu não sei se... até vou comentar aqui, eu acho importante comentar essa parte. Até porque é um canal que a gente fala sobre o sobrenatural, a parte espiritual, né? Mas quando a minha avó era viva, né? Sempre com ela, né? Eles comentavam assim, avó, né? O dia que você desencarnar, né? Eu espero, né? Que você dê um sinal para mim, que a gente mantenha algum contato, alguma coisa. Ela dizia assim para mim, né? Chamava de Carlos Eduardo, né? Se um dia, né, eu desencarnar e se Deus permitir, eu vou, né, dar um sinal para você, eu vou mandar uma carta, uma psicografia, né? Isso eu era adolescente, você falou, adolescente, né, eu falava assim já. Esse é o papo, porque a minha avó já tinha uma certa idade, então a gente comentava nesse sentido aí, de a gente se encontrar um dia, mandar um sinal, alguma coisa. Então quando ela morreu, ainda eu era adolescente também, né? Quantos anos você tinha, você lembra? Ela morreu em 2007, né? Mais ou menos, acho ali 18, 19 anos, mas passando adolescente um pouquinho, 17 adolescente, né, por aí 18, piá bem novão, né. Então, quando ela faleceu, eu sempre lembrava, né, ainda nessa questão de combinei com ela um dia e tal, e eu fazia orações para ela, né. E tanto é que no ano de 2020, né, depois de muitos anos também eu ficava até pensando nela, eu recebi uma psicografia dela, uma carta, né, assinada. Isso marcou demais para mim, porque eu recebi uma médium lá de Três Barras, e essa carta ela teve, né, a própria letra da minha avó, porque a minha avó, quando era viva, ela deixou uma receita de bolo, né, escrita lá, com a receitinha certa lá, e eu guardei essa receita, e a carta que eu recebi dela, eu comparei a receita de bolo mais a carta, cada pinguinho da letra, cada situação ali, cada curvinha comprovava a letra dela. Bem, nessa carta ela citava, né? E cita. Hoje essa carta virou na minha casa um quadro. Quem for me visitar um dia lá vai ver o grande quadro que virou. Então, ela diz na carta, né? Que ela tem muita saudade de mim, que ela foi uma mãe de criação, coisas que somente eu e ela sabia lá, né? Até umas questões confidenciais que eu não posso comentar aqui, que envolveu um certo problema meu, né? Atualmente ali, né? Porque é a situação de herança que teve, que só ela e eu sabia. Ela também comentou na carta, e dizendo que ela encontrou muitos amigos, velhos familiares, e que ela, na verdade, né, está num verdadeiro paraíso, e que ela nunca me abandonou, e que ela vai continuar sempre me ajudando. Então, voltando um pouco, né, do desencarne do meu avô, que eu já falei, mas para não querer repetir, mas mesmo assim repetiu sobre o desencarne de novo, porque ela desencarnou em 2007, e marcou demais a minha vida. Então esses desencarnes, essas perdas, né, foram assim, além deles, não vou citar aqui, mas teve outros desencarnes também, né, que foram chocando aí. Mas essa carta que ela fez, essa combinação que eu tive com ela, né, marcou tremendo na minha vida, que eu recebi dela, que prova essa grande
não é verdade que a vida continua, né? Como se diz, né? Nós estamos aqui só para de passagem. Um dia nós voltamos para casa. Volta para casa. Carlos, nós estamos no início ainda de 2023. É muito recente o ano, né? Para mim fazer uma pergunta dessa, mas eu vou fazer. Sim. O que aconteceu nesses 3 meses de bom para você, que te deixou muito feliz, realizado, e você vê assim que vai ser um ano bom? Olha, tantas coisas que acontecem assim, né, pra gente. Primeiro, no sentido do meu trabalho, né, lá do museu, eu percebi que após a descoberta dos fósseis, o movimento lá aumenta cada vez mais, né? Isso mexe muito com a minha vida, porque as pessoas lá estão vindo, né, de várias partes do Brasil, alguns do exterior também chegando lá, né, no museu. Então, para mim, né, o trabalho, você trabalhar com o que você gosta, né, e isso marca muito mesmo pra gente. E outras coisas assim no sentido, eu percebi também que na minha família, né, as coisas vão bem, todos estão com saúde, as minhas crianças também, tudo que eu ensino para elas, né, sobre a vida, sobre o espiritual, elas estão entendendo também, né, elas colocam em prática. Estão sempre me perguntando, pai, por que disso, por que daquilo? Eu tento levar para elas o melhor, né, do que o meu conhecimento que eu tenho até hoje aí. Outras coisas de bom que eu sei que vai ser um ano bom, né, é que, como eu já falei aqui também, eu tenho essa sensibilidade, né, assim, muitas vezes basta eu olhar ali para uma pessoa, basta eu às vezes estar sozinho num canto ali, por exemplo, olhando para um campo, para uma árvore, na minha cabeça vem imagens assim, sabe, vem imagens me dizendo, vai acontecer alguma coisa positiva, vai vir alguma coisa boa. Às vezes eu não sei exatamente o que é isso que vai acontecer, só que me dá uns arrepios, uma coisa assim que eu sinto, como se alguém me dissesse, esse ano vai ser um ano bom, vai dar tudo certo, né, para você, para os amigos, alguma coisa. E eu capto essa mensagem e eu sem saber o que vai acontecer, eu tenho certeza que vai dar certo. Tanto é que no ano passado, quando iniciou, né, também ali, já janeiro, fevereiro, eu tinha várias também já dessa sensibilidade vindo para mim assim, né, que o ano ia ser bom, e tanto é que 2022 eu fechei com chave de ouro. Então eu tenho, né, esses arrepios que vêm, essas sensações, e só de olhar para um local ali, né, uma visão, ou o meu trabalho, outra vez olhar para você assim, eu consigo saber que vai dar tudo certo. Bom, né, então já pudemos mais ou menos saber um pouco lá do início da tua infância até uma adolescência, né? Sim. Então vamos conhecer um pouco aí. Vamos subindo agora, né? Um pouco mais de idade, de modo geral. Você é casado, tem 2 filhas. Sim. Né? Você casou com quantos anos? Eu casei agora eu estou com 39, eu casei com 23 anos. 23 anos. Então a partir dos 23 a tua vida já mudou, né? Sim. Já teve um rumo totalmente diferente do que era até os 22. Tanto até eu gosto de comentar aqui, né, nesse sentido, estamos falando de casamento, porque eu e minha esposa, né, a primeira mulher que eu namorei mesmo, né, ele fala, o primeiro beijo, né, a primeira pegada na mão, assim, foi a minha esposa. E eu também fui o primeiro homem dela, né? Tanto é que nunca conheci uma outra mulher e nunca conheci um outro homem. A gente tá junto até hoje. A gente se conheceu no ano de 2002, né? Numa festa lá, numa fogueira que teve, né? A gente se conheceu, a gente nunca mais se largou. Daí contando com os anos todos lá de namoro, de noivado, né? Até ali, quando nós tivemos 24 anos, né? Daí hoje mais de 20 anos de casado, com namoro tudo junto aí. Mas a gente foi o primeiro de tudo, gente. Eu e ela, assim. Tanto é que é um amor muito grande que a gente sente um pelo outro. Você casou com 23, mas já conheceu... Ela em 2002. Nós tínhamos 17 anos. E nunca mais se largamos, assim. Parece aquela alma gêmea, aquela metade que falta, né? Para você ali. Hoje tanta gente procura, né, a alma gêmea, às vezes separa, tem terceira mulher, terceiro homem, marido. E essa foi a primeira, né? E como eu falo para minha esposa, a gente fala, né, que
é a cara metade, porque nunca mais a gente quer achar ninguém. Se até um dia, né, quem morrer primeiro, acabou ali, não tem mais. É uma coisa talvez de alguma outra vida, um reencontro que tinha que ser ali, é a alma gêmea, e vai ficar nisso. Isso é uma coisa muito importante, né? Carlos, agora passando um pouquinho para museu, né? Tipo assim, a atuação, você faz o que você gosta hoje. Sim. Né? O museu, no modo em geral, assim, foi envolvendo a questão profissional. Foi a tua grande paixão? Foi. Porque antes do museu, né, eu já trabalhei em vários locais aí. Já vou chegar nesse ponto que você quer que eu chegue lá. Então, o meu primeiro emprego, né, ele foi aqui em Canoinhas, num posto de gasolina. Eu comecei como frentista. Até por situações, nessa época eu estava ainda estudando turismo, não estava formado, né? Depois eu comecei também a ir para o portal turístico de Canoinhas aqui. Né? Tem o portal lá, dá informações turísticas. Mas daí também eu fui indo para as áreas de restaurante, trabalhei em vários restaurantes também como garçom. Quando eu me formei na minha faculdade, eu tive que fazer um TCC, eu tive que ir para fora, né? Fazer um estágio lá, que é o estágio supervisionado. Daí eu escolhi um hotel lá em Balneário Camboriú. Nesse hotel eu tive que passar por cada área do hotel. Para vocês imaginarem um pouquinho, o hotel tem várias áreas. Tem a área da limpeza, tem a área lá de arrumar a cama, tem a área, por exemplo, ali da gerência, almoxarifado, áreas infinitas, muitas áreas tem no hotel para trabalhar. Então eu tive que estagiar em cada parte lá. Eu fui um camareiro, eu fui a pessoa lá que tirava o lixo do hotel, lá varria, carregava a mala, até chegar também a ser uma pessoa lá da gerência do hotel, né, que é auxiliada por várias pessoas, era um estágio, tive que aprender a gerenciar um hotel também. Então eu me formei, né, daí como eu já tive experiência em hotel, eu trabalhei em vários hotéis aqui em Canoinhas também, né. E o último hotel que eu trabalhei foi o Hotel Flex em Canoinhas, né, onde eu fiquei 10 anos trabalhando fixo lá também, né. Eu desempenhei um bom trabalho como recepcionista, tudo lá, né. Mas como em Três Barras, já falou da área do museu, voltando para essa parte aí, antes de tudo isso, de me formar, né, e ter isso aqui, lá em Três Barras, o museu já existiu em 1980, foi a criação do museu. Eu criancinha, né, já passava por frente lá, tinha uma visão já assim, um dia eu quero trabalhar ali, né, eu dizia assim, novo para minha avó lá, né, com 7 anos, 8, né, eu queria trabalhar lá um dia. E isso foi indo comigo. Daí após eu me formar, como eu comentei do hotel que eu trabalhei, peguei experiência, eu resolvi pedir a conta, né, no Hotel Flex aqui em Canoinhas, porque me surgiu a vaga lá em Três Barras como coordenador do museu. E daí não perdi mais tempo nessa questão, não que eu perdi tempo, mas no hotel também eu sempre gostei de trabalhar, gosto, né, mas essa paixão toda que veio de pequeno, né, antes de tudo ela estava no museu lá. Então eu pedi a conta, eu fui assumir a vaga de coordenador do museu, né? E tanto é que, como a gente sabe e fala, que quando você gosta muito do que você faz, aquela paixão toda vem à tona, eu consegui, assim, em modo de falar, revolucionar o museu lá, né? Porque tudo que eu fui fazendo no museu lá, assim, né, em questões de várias mudanças gerais lá, né, eu fui fazendo, atraindo o público de uma forma diferente, com esse meu carisma, eu consegui bater recordes no museu que nunca foram batidos. Tanto é na questão do público, né, que a gente vê lá que públicos, números ímpares, que jamais foi conquistado no museu, os elogios que eu recebi também do prefeito, das pessoas todas lá que vêm visitar o museu, até a questão dos fósseis que eu trouxe para o museu, né, que eu acredito, não sei, né, uma visão que eu tenho, que eu sinto em mim também, né, que a questão da descoberta dos fósseis que eu tive era uma questão assim, talvez já espiritual, que fosse planejada já, para eu ter que encontrar no momento que eu estivesse no museu trabalhando. Porque para mim, para minha vida, minha carreira, eu trazer os fósseis lá dentro e eu ter uma mesa hoje lá com 20 peças e ter a minha foto, eu ter a minha história lá também, né, lá dentro, sabe, que eu deixei, que eu tô uma pessoa viva trabalhando, mas deixei um legado importante lá, não tem preço para mim, sabe?
Essa parte dos fósseis deixa o pessoal na curiosidade, que nós vamos entrar bem detalhado sobre esse assunto aí, né? Eu acho que é muito interessante, pessoal, vocês que estão acompanhando, né? Não deixar de assistir os 3 blocos, né, desse podcast junto com o Carlos, porque assim, ó, é algo revolucionário para Santa Catarina, sul do Brasil. Sim, o Brasil, e vai a fundo isso aí, né? Mas falando da região sul aqui, né, isso mexeu com tudo, né? Tipo assim, mexeu com a história. Ele foi para os jornais, tanto né, que as pessoas colocar no Google lá, Carlos Scioli, que vai encontrar descoberto o vídeo, vai encontrar as entrevistas pelos jornais também, lá isso que levou meu nome ao Brasil afora, sabe? Ele batizou a minha carreira com chave de ouro. Querem saber o nome dos dinossauros e quantos milhões de anos eles têm? Vou convidar vocês para aguardar no próximo bloco aí. A gente vai agora para um breve intervalo, né? Então não deixe de acompanhar no segundo bloco agora, que nós vamos entrar um pouco mais a fundo nessa questão do museu, né? E o Carlos vai falar detalhadamente, né, dentro de todo esse assunto. Isso aí. Voltamos já aí, pessoal. Pessoal, estamos voltando aí então para o nosso segundo bloco aí desse podcast aqui com o Carlos Fiolek, que é coordenador do museu da cidade de Três Barras, né? E vamos entrar um pouquinho mais a fundo então na conversa aí que envolve o museu e outras palavras e outros sentidos também, né? Mas assim, Carlos, antes eu quero fazer uma pergunta para você. Quem que você olha e diz assim, aquela pessoa é bem sucedida? Não só na região, no modo em geral. No modo geral, vamos ver lá. Olha, na minha cabeça, né, uma pessoa que eu admiro bastante, né, eu vou falar aqui, é uma coisa muito comum, mas eu vejo o Silvio Santos, da televisão. Até por eu ser fã dele desde criança. Eu nasci desde pequeno vendo os programas dele, né? Ele também era uma pessoa que era vendedor, né? Vendia bilhete lá, né? Ele foi persistindo e chegou onde ele chegou hoje, né? Ele é dono dos canais que é SBT, um dos maiores da televisão, né? E até o modo dele ser, de agir com as pessoas ali, teve até um tempo que diziam que ele queria ser presidente da República, né? Lá, mas não sei por que razão nunca ele tentou. Talvez não queria se meter nesse meio político aí, né? Mas nessa questão eu tenho uma admiração grande por ele. Eu acho que é bem sucedido, na minha opinião, é ele. O Silvio Santos, na verdade, ele sempre teve foco e humildade, né? Foco e humildade, né? Jamais ele tentou dar o passo maior que a perna, né? Eu lembro, quando eu vi, lembro até da propaganda que saía quando ele saiu candidato a presidente, né? Mas ele não sei o porquê lá, o que deu, que acabou que saiu fora, né? Mas assim, uma pessoa, porque assim, muitas vezes quando se diz assim, quem que é uma pessoa bem sucedida, a pessoa olha, pensa naquela pessoa que é rica, que é poderosa, né? Mas muitas vezes ser sucedido não é que ela tenha dinheiro, né? Exemplo foi o Silvio Santos, ele não tinha dinheiro, mas ele persistiu tanto que ele juntou as duas coisas, o útil ao agradável. A pessoa humilde, ele teve persistência, né? Ele persistiu, ele começou lá desde baixo, ele não deu aquele passo maior que a perna, ele foi devagarinho, ele foi com a humildade, ele batia de porta em porta, né? Porta em porta, vendeu o bilhete dele lá. Então, claro, você falou, bem sucedida, pode ser uma pessoa que não tenha nada, né? Nada, mas a pessoa é feliz, ela sabe, né, se sair bem na vida, ela tem para viver o necessário. Então tem vários sentidos aí, como você falou, da pessoa bem sucedida. Carlos, se hoje uma turma inteira que estivesse estudando turismo chegasse e dissesse, Carlos, você já se formou há alguns anos, né? Você já atuou dentro dessa área, dá uma mensagem para nós que nós estamos entrando agora no primeiro ano, né? Você consegue falar algo para nós sobre essa faculdade? O que você diria? Sim. O turismo é bastante, como a gente abranger ele lá.
Tanto é porque muitas pessoas que não conhecem, né, o turismo, até dando aí uma pequena para vocês entenderem aí explicação, né, eles pensam que turismo é a pessoa só pegar um ônibus e a pessoa ir viajar, né, sair, rodar o mundo aí e viajar. Mas não é, o turismo ele abrange muitas áreas, né? Você entra na faculdade lá, né, você vê assim, ele tem, né, um pouquinho de cada curso no turismo, né? Ele tem lá um pouquinho da parte do direito, né, matérias do direito, ele tem matérias de matemática, ele tem matérias de português, um pouquinho de cada curso no turismo, é um resumo ali de várias matérias, né, dos cursos que formam o turismo, porque o turismólogo, ele é uma pessoa que ele tem que saber conversar, ele tem que saber falar, interagir com as pessoas, com o povo, mas quem está entrando no curso de turismo agora, então o que eu tenho a dizer é que a pessoa tem que seguir a faculdade, né, desde o começo ali, seguir o foco, né, e ir até o fim do curso. E quanto mais a pessoa vai ali fazendo a primeira fase do curso, a segunda fase, né, ela vai entendendo o que eu falo para vocês aqui, né, que o curso não é só pegar um ônibus e viajar. Tanto é que uma das carreiras, né, do cargo, não é cargo, como que eu vou dizer para vocês aí, das áreas que o turismo pode entrar ali para trabalhar, por exemplo, é hotel, são parques como o Beto Carreiro. Ele pode pegar uma área ali, por exemplo, da sustentabilidade de um local, né, estudar uma área e passar lá para o governo como que está essa área. Ele pode também trabalhar, por exemplo, lá tem um colega meu também que trabalha hoje em navio, né, em navios turísticos, lá tem hotel dentro do navio hoje em dia. Ele é uma área que qualquer local que tenha pessoas ali atendendo, né, o público, a pessoa pode trabalhar. Então quem começa agora, né, tem que entender, né, esse turismo aí, ir a fundo em cada fase do curso, para a pessoa entender que não é só pegar um ônibus e viajar, que abrange muita coisa o curso de turismo. E tem que gostar também, né? E gostar. Porque se a pessoa não gosta, né, não vai conseguir. Porque se a pessoa tiver ali vergonha de atender um público, não gostar muito de atender grandes grupos, a pessoa não vai se dar bem. Tem que saber conversar, falar, né, interagir com o povo todo. E o que eu fico feliz é que eu consegui passar com 10 no meu currículo, no TCC. O meu currículo hoje, lá, se um dia for numa empresa trabalhar, eu entregar ele, né, o empregador lá vai conseguir ver lá, né, TCC nota 10. E é muito raro alguém tirar 10 no TCC, né, num trabalho, porque qualquer ponto, qualquer vírgula errado que você faça nesse trabalho ou você fale, você é descontado, você reprova na faculdade, você não consegue passar, né? E eu consegui fechar também até o meu curso com chave de ouro. Fogueja. Voltando para dentro do museu agora, vamos entrar lá dentro, né? O pessoal já puderam, muitos já assistiram. Eu tive faz mais de um ano atrás, né, com o Carlos lá, a gente gravou tudo que tinha dentro do museu, você explicando, a gente levou para o canal aí, né? Os objetos que tem, né, você falando, dando algumas explicações, algumas coisas eu não conhecia, outras eu já conhecia, né? Para quem gosta de antiguidade, né, se procura o vídeo lá que vocês vão ver infinidade de coisas que tem dentro, né? Ali tem coisas desde a guerra. Nós temos hoje lá 400 peças, 400 peças das mais variadas possíveis. Desde o museu é formado por doações, né? A gente não compra nada lá, as pessoas doam, né? A gente tem por exemplo, uma fichinha que a gente segue umas regras para não receber coisas repetidas, né? E são 400 objetos lá. Dá para perguntar o que você está perguntando, eu já te respondo em seguida daí. Os objetos que tem lá dentro, Guerra do Contestado? Guerra do Contestado, né? Daí também que remete às questões da Lamber, né? Da Lamber, objetos também que envolvem de 3 barras, né? A criação de 3 barras do município, do Contestado. São vários, os objetos eles remetem toda a história da cidade, né? Com a Lamber junto lá, né? E a parte da Guerra do Contestado, né? Como aconteceu a guerra, o porquê da guerra, né? Então tem coisas lá variadas mesmo. E tem um objeto pessoal que foi do coronel João Miranda de Pacheco Lima, né? Isso, a espada dele. A espada dele, né? Tá isso, lá no museu. também tem a espada dele. E aquela espada ela foi usada na Revolução Federalista, né? E depois pelos filhos dele, né? Na Guerra do Contestado.
comentam as pessoas também, né, que com aquela espada, né, a família comenta e fala, mais ou menos umas 500 pessoas chegaram a morrer. Porque ela é uma espada que não é uma espada lá, por exemplo, que você de luta, né, de lutar assim. Ela é uma espada para dar o golpe final, né, para eliminar a pessoa, né? Para perfurar. Então, imagine, né, quanta história ela teve, né? Porque naquela época eles tinham que lutar, tinham que matar, não tinha jeito, né? Então essa espada está lá também, numa caixinha, bem cuidada, guardada. Quem for visitar vai encontrar essa espada lá. E só para o pessoal que está acompanhando ter noção, o Coronel Pacheco, ele foi assassinado em 1905, né? 8. Eu acho 1900 e... entre 5 e 8 ali, mas tem que ver bem certinho, mais ou menos isso. Eu não me lembro bem. Na casa dele lá, né? Foi assassinado. Então, vocês terem mais ou menos noção de quanto tempo tem essa espada, né? Fora o que ele lutou no cerco da Lapa com ela também, né? Sim, ela é uma das coisas muito importantes que nós temos lá também, né? As pessoas chegam lá, né? Vê a espada, né? Até às vezes muitos falam, Carlos, deixa eu pegar um pouquinho, né, passar a mão. Eles não podem, tem as regras do museu, né, quando eu vou fazer a limpeza, né, lá tudo, com os produtos certos, eu tenho que pôr uma luva para poder pegar, né, não é um objeto que eu posso ficar pegando na mão lá, por exemplo, e usando, né. Então, mas foto, pode tirar foto, chegar perto, olhar, né, tentar saber mais da história também, que é permitido. E dentro do museu ali, qual que os objetos mesmo, em objetos que tem ali, que todo mundo chega e diz, eu queria ver tal coisa. Um que eles mais falam, assim, que querem ver, que marcou muito também, né? Uhum. Tirando aquele... tirando os fósseis, por enquanto. Tirando os fósseis, tá certo. São as geladeiras de madeira. Geladeira de madeira. São as famosas geladeiras de madeira. A gente comenta assim, que muitos falam assim, Carlos, né, mas geladeira de madeira, né, como que é isso, né? Elas são realmente, né, elas são de embuia por fora, né? O material dentro dela, ele é feito com zinco e concreto, né, esse material, né? Ele dá uma espécie de isolamento, né? Ele isola lá, né? Então ele fazia o gelo para permanecer por 7 dias lá dentro, né? E não derretia, porque a Lamber, né, lá em Três Barras, essa grande serraria lá americana que era instalada, ela tinha uma fábrica de gelo, né? Então nessa fábrica de gelo, eles também tinham um composto químico, né? Lá no museu, quem quiser saber também lá, né, eu tenho marcadinho como que era esse composto químico, qual que era a fórmula, né, a pessoa entender. Até falar aqui é meio ruim porque é muito difícil de explicar e esse composto químico, esse composto que eles tinham lá. Então, pelo composto químico eles faziam o gelo, que era um gelo normal, né, dava umas placas de gelo grande assim. Eles levavam até essa geladeira lá, né, colocavam na parte de cima essas placas de gelo e sempre embaixo ficava a alimentação das pessoas lá. Só quem tinha essa geladeira eram as pessoas muito executivas, as pessoas, diretores da Lamber, pessoas de alto escalão, né? Uma pessoa comum não comprava uma daquela, porque não era barata. Eu não sei dizer o preço que ela custava, só que dizem que era muito cara, né, para comprar uma dessa geladeira de madeira que tinha lá em Três Barras nessa época. E também o modo dela, né, elas são de 1945, essa geladeira, feita em Três Barras, dentro da própria área da Lamber lá. Então, em se dizer o que mais chama atenção, o que mais me perguntam, Carlos, cadê esse objeto? Cadê, né, tal? Então é a geladeira de madeira, que marcou muito lá. Tanto é que se eu não explicar, eles dizem assim, Carlos, né, às vezes não dá tempo de explicar, ou você está em outro local, com outra pessoa lá explicando, e chega alguém sozinho e vai lá ver, né, eles acham que é um armário, que é uma estante, não sabem que é geladeira. Apesar da plaquinha que está lá, né, escrito geladeira de madeira, porque não dá para dizer, né, porque é antiga, é diferente, né. É a mesma coisa que você dizer assim, eu comprei uma chaleira de plástico. Né? Vai ficar estranho, mas chaleira de plástico, como que vai fazer, né? Nesse sentido, é verdade? Lá dentro, tipo assim, se você olhasse lá, se alguém chegasse lá e dissesse, Carlos, pode pegar 3 objetos que tem aqui dentro, que é presente teu para você levar para tua casa. O que eu ia dar? O que você pegaria para você e levaria embora? Tipo assim, de lembrança da história, de tudo. Se fosse permitido, né, levar, porque a lei não deixa, né, tudo registrado em livro tombo. Mas tem dos 400 objetos que tem, né, um que eu citaria aqui, se pudesse, eu levaria a geladeira de madeira, como número 1, né, para minha casa, que marca muito. Vamos ver para outra sala lá do museu, que tem também lá para trás. Eu levaria também a espada do Coronel João Pacheco,
Tanto é que eu já faz muito propaganda dela, porque ela também tem muita história lá, né? A geladeira, a espada. E também eu levaria o terceiro projetor de cinema do Brasil, que tem lá também, da Lambert. Essas 3 coisas, para mim, me marcam muito. Se pudesse, na minha casa estaria. Até porque o projetor é o terceiro do Brasil, né? Então só tinha semelhante em São Paulo, Rio de Janeiro, né? E Três Barras foi o terceiro. Esses objetos, eles são, né, antigos, que tem muita história, né? E para mim me causa uma emoção muito grande estar explicando sobre eles lá no museu. O projetor era tocado com carvão mineral. Só para o pessoal entender, né? Porque eu não sei se na época tinha luz já, né? Através das... A Lambert tinha geradores de energia, né? Que gerava através desses carvão mineral, várias lá modos, mas os geradores davam essa energia lá. Três Barras, né? Não tinha não tinha luz, ficava um sertãozinho pequeno ao lado, e a Lambert tinha essa tecnologia dos geradores lá. Na entrevista da Dona Abigail, ela falou que a luz era só nas quadras, né, que eles chamavam? Nas quadras, ela ficava dentro da área militar, né? Uhum. Nas quadras. Quadra é o quadro das pessoas que trabalhavam, os funcionários, né? E moradores lá, que era um quadro mesmo, assim. É quadro. E até no horário só, e acabou, vocês desligavam. Depois desligavam e tinha a hora certa, né? A Lambert tinha suas próprias leis, né? Assim, era muito rígida em certas coisas lá, tudo, né? O segurança deles lá. Mas tinha que seguir exatamente como eles falavam, a cada regrinha no seu ponto lá. E você tem dinheiro da Lambert, né? Dinheiro que nós temos no museu lá, eles são, não é assim. Tem o dinheiro antigo também das pessoas que moravam em Três Barras, mas também tem os vales da Lambert lá. Eles são vales, porque as pessoas, elas não pagavam, as pessoas, quem era da Lambert não recebia em dinheiro, eles recebiam em forma de vale para gastar no armazém da Lambert. A Lambert tinha um armazém que tinha tudo, o que imaginasse lá dentro, né? Tinha desde bebida, coisas para comprar ali da casa, coisas mais pessoais. Era um enorme armazém. Só que as pessoas trabalhavam lá, né? Trabalhavam horas lá, né? Até um modo de ser assim meio escravo das pessoas, né? Que eu ia dizer, né? Comparando com as leis de hoje, né? A gente fala que é um modo escravo, né? Porque eles tinham que trabalhar lá na escala às vezes de 12 horas mais, né? Trabalhando lá, me abastecer a grande caldeira da Lambert, mas eles só recebiam em vale para trocar por alimentação. Então chegava lá no final do dia, né, eles tinham que pegar esse vale, às vezes tinha um valor lá de 50, 100, que tem no museu lá 200, eles tinham que gastar lá dentro. Se não gastou lá dentro, se quisesse gastar lá fora, não ia valer nada. Era um modo de deixar o dinheiro ficar lá dentro mesmo. Trabalhou aqui e vai gastar aqui. Não deixa de ser uma escravidão, né? Uma escravidão, né? Vendo com os olhos de hoje, né? Uma escravidão total aí. Só que talvez na época era um meio que as pessoas tinham de poder manter as suas famílias, né? De manter, né? Tanto é que a Lambert atraía pessoas aí do Brasil inteiro, né? Ela atraiu trabalhadores, né? Vieram gente de São Paulo, de Janeiro, de várias partes do Brasil, de tanto é que essas pessoas, quando a Lambert para frente ela faliu, foi estatizada, né? Essas pessoas também ficaram por aí, também colaboraram com a Guerra do Contestado. E acabaram virando Três Barrense. Três Barrense, ficaram por lá também. E aí também que deu um início talvez até de misturas de não vou dizer de raças, mas de nacionalidade, né? Porque tem bastante, né? Você vê, tem bastante italiano, bastante alemão, bastante polaco. Tem polonês, polaco, italiano lá, ucraniano, tem de várias categorias ali, né? As pessoas de etnias, né? Tem uma grande diversidade lá em Três Barras também, que ficaram, né, do tempo da Lambert para lá e que Três Barras foi diversificando dessa maneira aí. Quando você fala para as pessoas que você trabalha no museu, que sentimento que te gera? Olha, é um sentimento muito grande que eu não sei explicar bem para as pessoas. A minha visão que tem de espiritual, né, para mim, eu acho assim, né, pessoal meu mesmo isso, que era alguma missão que eu tenho do passado, que eu teria que trabalhar ali, que teria que desenvolver alguma coisa ali como eu estou fazendo agora, né? Ela é muito forte esse sentimento. Então, por falar para alguém assim, eu trabalho no museu, ele me gera uma autoestima muito grande por trabalhar lá. Tanto é, né, que claro, o museu ali, né,
em si, né, ele é um trabalho, por exemplo, que a formação que eu tenho, né, o turismólogo que eu sou, ele, por exemplo, ele a gente não recebe, né, um salário alto para trabalhar ali, né? Não que não seja desmerecido, não recebe. Se o prefeito estiver assistindo, dá um momento pro Carlos. Não recebe alto. Só que como eu falo para as pessoas assim, que eu não me importo muito com isso, porque o que me paga é essa satisfação de trabalhar ali, que eu sinto, sabe? Cada coisa que eu explico, a energia por eu estar lá dentro do museu, eu saber que eu estou num local histórico, uma construção que foi de 1916, né, que foi construída lá em decorrência da Lamber, é uma coisa muito grande que dentro de mim explode, sabe, para trabalhar, que quando alguém me fala assim, Carlos, né, porque você não acha às vezes um outro trabalho, né, assim, o que, você faz bem as coisas lá, mas tenta achar uma coisa que ganhe mais, né, lá, Balneário Camboriú fez o estágio, lá vão te pagar mais, o que, e eu não tenho vontade de sair, eu tenho vontade de ficar lá porque eu sei que eu posso ir mais além ainda do que eu já fui. E faz o que gosta, o que ama. Eu faço o que eu gosto, o que eu amo. Então isso me paga, né? Eu fazer o que gosta, então você não considera que é um trabalho, você considera que fazer o que gosta ali, você nem sente a hora passar. Então esse amor é muito grande para ficar no museu, e eu digo que para frente eu sinto que eu vou fazer muito mais história lá dentro. E também, deixando aí pro pessoal, né, vocês recebem bastante excursão, né? Isso. De pessoas lá. Tem uma área que é separada, que vocês passam um vídeo, né? Sim, nós temos a salinha de vídeo também lá. Nós temos, né, a sala. O vídeo que nós temos lá também, ele é um vídeo que ele foi gravado em 2013, né? A gente fez uma simulação com uma senhorinha, né, e a dona Estácia, que ela viveu, né, na época da Lamber, né, o pai dela era funcionário da Lamber e trabalhava, né, como não tinha quem deixasse a senhorinha, ele levava a senhorinha junto, né, lá para trabalhar, e sempre ia com ela no colo. Então ela cresceu na área da Lamber lá dentro. Então a gente fez foi feito um vídeo, né, um filme com ela, com duração de 24 minutos, onde ela vem vindo, né, aqui de Três Barras, pela BR, faz uma chegada bem emocionante com ela, né. Ela vai na área militar, né, e ela vai contando também tudo que ela viveu na época da Lamber, que o pai dela levava ela no colo, como que eram as casas antigas. Ela também conta de Três Barras a história toda ali, de uma forma resumida, né, mas de uma forma que emociona. Então, quando as pessoas chegam no museu, a primeira coisa que eu faço com as pessoas, né, quando querem conhecer o objeto, eu convido elas para sentar, né, na salinha lá para assistir esse filme dela. Até o interessante é porque essa salinha, né, onde a pessoa vai se acomodar para sentar, até a própria cadeira tem história. Elas são as cadeiras da Lamber. Elas são as cadeiras de 1910, né, que pertenceram ao terceiro cinema do Brasil da Lamber. Então a pessoa já senta na cadeira, já está sentindo aquela sensação do cinema antigo lá, né? Já então, senta na história para começar. Isso, já senta na história. Daí eu passo lá o filme, né, com a senhorinha lá. Quando esse filme acaba, né, eu também gosto de fazer uma complementação, né? Complementar esse filme e explicar ali outras coisas da história, né, para a pessoa entender. Também a gente chega a fazer com as pessoas assim uma sessão de perguntas. Quando vem uma faculdade, por exemplo, eu faço assim, pessoal, agora vamos abrir um espaço para perguntas, né? Tanto é que esse espaço que eu abro lá para perguntas chega a virar um verdadeiro debate. Quando vem uma faculdade, eles perguntam o porquê disso, Carlos, o porquê, né, da guerra, ou o que isso, ou o que você acha de tal coisa, né? Então vira um debate grande nessa salinha ali, daí após as pessoas vão conhecer o museu com os objetos também, né? Mas iniciando com esse filme, a pessoa já tem ali uma introdução boa da história, né? Porque são imagens coloridas, ela também chega a mesclar ali com o preto e branco, né? Imagens da época também. Então é um filme próprio que foi feito para a pessoa assistir no museu. E o interessante é que quando alguém fala assim para mim, Carlos, mas eu posso ver outra hora esse filme, né? Vamos primeiro conhecer os objetos que eu vejo outra hora. Ou eu vejo no YouTube, alguma coisa assim. Só que eles não vão encontrar no YouTube, porque eu não deixo ninguém gravar. Às vezes querem gravar com o celular, eles querem filmar ali, eu falo, não filme, não grave, né? Porque esse daqui é do museu exclusivo para a pessoa sentar e assistir ali. Então eu faço esse filme uma atração principal para as pessoas, né, assistir ali. Então quem quer ver no YouTube não vai encontrar. Que tivesse ia perder a graça. Eu vejo depois no YouTube, né? Então só vai achar no museu.
É uma forma que eu achei também, né? Para atrair um público no museu nesse sentido aí. Tá certo, né? Pessoal, então estamos encerrando o segundo bloco. Vamos aí para uma breve intervalo e voltamos já para o terceiro e último bloco aí. E aí nós vamos falar agora da descoberta, como que o Carlos descobriu os fósseis, né? Sim. Até onde isso levou, chamou a atenção das pessoas, né? Tudo que aconteceu, e da participação dele dentro do canal dos Caçadores também, algumas experiências que ele passou, sentimentos, né? Então vocês aguardem aí que vamos já falar com essa emoção toda que me bate. Eu fico meio emocionado, né? Vou falando, mas é que me emociona mesmo. Então aguardem outro bloco aí, pessoal. Nós voltamos já. Pessoal, estamos aí de volta para o terceiro e último bloco. Eu acho que talvez o bloco mais esperado por todos vocês, né? Vamos falar então aí da atração principal. Da descoberta. De 280 milhões de anos. Nome dos fósseis lá? Eles são fósseis de mesossauros. Mesossauros. Eles são... O incrível dele é que são animais, né, que existiram antes mesmo da existência dos dinossauros. Então, imagine só. São pais ou os avós dos dinossauros? Imagina essa questão aí, né? Existiram antes, né, dos dinossauros. Então, eles são uma espécie de répteis aquáticos, né? Eles nadavam dentro da água, né, e também fora. Eles têm uma semelhança com um jacaré. Eles têm uma semelhança, mas não era um jacaré. Então é que for no museu lá, tem também as 3 espécies que existiam, né? Uns tinham uma cauda bem grande, assim, né? Outros tão bem estranho mesmo, assim, né? Eles mediam mais ou menos ali, davam 1,5 m, 1,80 m por aí, né? Assim eles mediam. Então esses répteis são répteis aquáticos mesmo, né? E tem toda uma explicação também em cima, que eu vou as pessoas explicar como que gerou isso, como que é a fossificação, né? Pode me perguntar que eu já vou... Foi 2020? Foi 2020, na seca de 2020. Foi um período que eu acho que a região nossa, não sei se outras regiões também, né, passou de seca, né, que o rio baixou, estava em estado de alerta, né, tava, tipo assim, os rios estavam muito, muito baixo mesmo, que estava assustando toda a população, né. Nem barco pequeno, né? O pessoal não facilitava para pegar no fundo do rio, pegar em barco. Tinha trechos de rio aqui, Iguaçu, que é Rio Negro, que são rios largos, você passava andando por dentro do rio, né? Porque não tinha água, né? Só tinha aquelas filetes de água nos cantos. Só os filetes de água. E foi num dia, foi final de semana isso? Isso daqui foi numa sexta-feira, foi, né? Eu decidi, né? Então, como essa seca, ela é uma seca também que, conforme a prefeitura, né, não se via, né? Deu uma região toda ali, mas era 3 barras que o povo registrou, não se via essa seca há 40 anos na cidade. Então, uma seca ali, né, muito diferente do que já acontecia nos anos anteriores ali. Então, essa seca, ela possibilitou, né, que o Rio Negro deixasse várias rochas, né, expostas lá, né? Rochas ali, né? Então teve locais ali como na ponte do Rio Negro ali, né, embaixo da ponte, né, aqueles locais ali, né, na ponte de São Mateus do Sul ali, em que uma pequena faixa de água de rio passava, né, por um ladinho ali, e a maioria era pedra, até que quem via de longe achava que tinha só a ponte e pedra mesmo ali. Eu decidi então com a minha família, né, a minha ideia principal era descer até o rio para mim gravar numa live no meu Facebook, né, para conscientizar a população dessa grande seca, né, para as pessoas economizar água, para evitar, né, que o rio secasse mais e tal. Então fazer uma conscientização, né, sobre a água, para as pessoas não gastarem tanta água, não lavarem os carros e tal, muito assim. E quando eu desci lá, né, eu comecei já a encontrar pedras diferentes, né, assim, uns desenhos diferentes. Aqui, no começo não me toquei, né, que era fóssil, nada, né, eu vi aqueles desenhos lá e pensei, mas que coisa, né, estranha, diferente, né, até assim achei legal de ver ali, bonito, né. E como eu me formei em turismo e hotelaria, que eu já comentei com vocês aqui também, né,
eu já tinha uma breve ideia, assim, né, do que eram fósseis, porque eu tive na minha faculdade uma breve aula sobre fósseis, como que acontece uma fossificação, como que são os fósseis, né, do Brasil, né, que alguns já foram encontrados de outras espécies existentes e tal. E me veio esse flash na minha cabeça, né, de fósseis, e eu percebi, eu acho que são fósseis, né. Para minha esposa eu comentei. A gente começou a baixar, fotografar esses fósseis ali, né. E também eu fui mandando essas fotos lá pro pessoal do Sempalho de Mafra, né, que são pessoas especializadas, né. Mafra tem um museu também de fósseis, de dinossauros e tudo mais, né. Eles são especialistas lá, cientistas, né, nessa questão. Eu mandei foto e eles já foram reconhecendo, Carlos, isso daqui que você encontrou realmente são fósseis, né, de mesossauro. Daí eu decidi, já que encontrei 1, 2 aqui, eu fui 3 dias já pelo rio, né, em sequência, seguindo de pedra em pedra lá, né, fotografando, marcando os locais que os fósseis estavam lá, para mim poder, né, já ali futuramente acionar o Sempalho, né. Então durou 3 dias, imagine só a minha procura lá. Esses 3 dias eu encontrei fósseis de diversos tipos lá, né, uns maiores, uns que eram só ali mais ou menos como que chama ali, não, tinha a cabeça, né, certinho, a cauda do fóssil, outro era mais quebradinho, mas era um fóssil mesmo assim, né. Então eu resolvi, depois de 3 dias que eu demarquei cada local, eu combinei com o pessoal de Mafra, né, o professor Luiz de Mafra lá, e a gente se encontrar, né, lá na próxima semana, para eu levar eles nos locais lá, né, e a gente fazer essa retirada dos fósseis. Então a gente se encontrou lá, veio uma equipe de 4, 5 pessoas do Sempalho, né, eu fui guiando cada um deles lá, né, mostrando, porque eu que encontrei os fósseis. Daí a gente tinha ferramentas especiais, né, que fazia as pedras descolarem, né, sem quebrar lá, umas marretinhas para tirar a pedra, para soltar um pouco lá. A gente foi soltando essas pedras todas lá, e daí a gente foi também embalando, né, em várias caixinhas, para quando no transcurso até lá no Sempalho, né, para não se quebrar as pedras, né. Então deu um certo trabalho, mas que valeu a pena, né, essa descoberta. Então essa descoberta ela se deu, né, por esse passeio no rio que eu fui fazer sem intenção nenhuma de encontrar fósseis mesmo, sobre a estiagem da água, que para mim, e também de acordo com certas pessoas, né, dizem que eu estava no local certo na hora certa, né, que devia ser para mim mesmo essa descoberta. Assim comentam as pessoas, né, de Três Barras lá, né, e também certos historiadores. E também na sequência eu vou explicar para vocês também como que se dá essa falsificação, como que aconteceu, né. Se você vai perguntar alguma coisa para mim agora, ou vou continuando assim também falando essa parte, né? Me diga uma coisa, houve algum reconhecimento por historiador, de autoridade, ou de repente até da própria mídia de vir para você sobre esse achado? O reconhecimento do povo, das pessoas, sim, em questão, né, também, quando os fósseis iam chegar lá em Três Barras, né, eu recebi um reconhecimento, né, que foi o prefeito, os vereadores, né, em frente ao museu, para receber, né, os fósseis lá, eu recebi uma homenagem grande deles, né, também uma grande homenagem do pessoal da prefeitura, do pessoal lá, e de historiadores também eu recebi várias visitas, né, lá, das pessoas, querendo saber como que eu encontrei, querendo saber, né, se ficou mais algum fóssil lá também no rio, né, tanto é que o rio encheu e ficou alguns lá perdidos, né, mas assim, em si, a população toda, historiadores, de um modo geral, né, eu recebi muito reconhecimento em receber visita e abraço das pessoas, né, abraço, Carlos, né, essa descoberta que você fez aí é muito importante para nós, para a população, né. Também a gente espera que futuramente você encontre mais, né, que tem mais outras coisas para frente que ficou no rio que não pôde achar porque o rio encheu também de repente depois. Então o reconhecimento ele vem nesse sentido das pessoas, de receber um abraço das pessoas, né, uma palavra de carinho, uma homenagem, né, e nesse sentido assim. Nossa. Mas com certeza vai para algum livro lá que o Carlos Eduardo, né? Carlos Eduardo Fioli. Né, descobriu, né? Isso, a questão do livro que você falou aí, né? E isso está registrado. Ele está registrado no nosso livro Tombo do Museu, né? Eu mesmo, é aí que eu gosto de comentar que me emociona, né? Eu mesmo, né, tive a chance
de registrar no livro tombo do museu. O livro tombo é um grande documento, né, que tem lá no museu, né, que você registra, né, uma doação de alguém, o objeto lá, né, e que vai ficar para a vida toda. Então eu tive o prazer de pegar a caneta e colocar o meu nome mesmo lá, sabe, registrado, que eu fui o distribuidor dos fósseis, né. Isso me emociona. E também no próprio Sempalho, também de Mafra, também, né, na parte do registro deles, eles também citam, né, que foi os fósseis foram encontrados, né, em parceria com o Sempalho de Mafra e eu. A gente fala parceria porque eu encontrei os fósseis, né, eu trouxe eles até lá. Só que eles são as pessoas que fizeram uma retirada, né, eles vieram com as ferramentas, né, toda lá para tirar os fósseis. A gente conversou, a gente fez uma parceria com a UNICE lá de Mafra, né? E tanto é que alguns dos fósseis também, eu em parceria cedi para o Sempalho também, né? Uma pequena parte ficou com eles lá, eu deixei. Lá no museu ficaram 20 peças, né? Mas para eles ter tudo, somos parceiros, amigos, a gente fez essa parceria toda junto daí. Na verdade deveria ser assim, né? Parceria com Carlos Fiola, que é descobridor dos fósseis. Né? Dos fósseis. Né? Como é que é? Sempalho. Sempalho? Sempalho. Parceria assim, removeu os... E eles colocaram, daí lá no registro deles, também me comentaram que colocaram, que teve também a parceria comigo junto, né? E também em Três Barras eu registrei lá no livro tombo, eu como distribuidor oficial dos fósseis, né? Tanto é que no começo, né, lembrando um pouquinho lá, quando começou a sair a notícia que eu encontrei os fósseis, alguns jornais, né, que não sabiam, não citaram o meu nome, colocaram só lá, por exemplo, o Sempalho Mafra descobriu, né, e não citavam eu. Mas não foi por mal, não foi mal do Sempalho, não foi nada assim, foi apenas essas pessoas de TV que colocam assim, às vezes uma reportagem rápida lá, né? Às vezes colocaram lá, o Sempalho descobriu os fósseis, né? Mas daí não me citaram, eu fiquei meio chateado no começo, né? Com razão, né? Daí eu peguei e chamei a atenção dos jornais, eles corrigiram também na mídia, tudo, né? E daí acrescentaram lá, né? Com Carlos Eduardo Fiolic. Então isso foi consertaram isso, essa notícia que não estava me citando no começo aí. E assim, você que achou lá no Rio, você poderia tirar aquilo e levar para casa? Isso não. Muitos não tem esse conhecimento, né? Os fósseis, eles pertencem à União do Brasil, né? Então qualquer pessoa, né, que encontrar um fóssil no Rio, qualquer lugar, o único lugar que eles podem fazer, né, avisar, encontrei fósseis, o que eu deixar esses fósseis, eles são um Sempalho, centro de pesquisas ou mesmo museu, né? Eu lá em Três Barras, eu né, pensando na parte museu, eu acionei o Sempalho, né? Porque o Sempalho tinha as ferramentas exatas para tirar esses fósseis. Se eu fosse tirar sozinho, né, eu poderia tirar por ser do museu, mas eu ia quebrar, não tinha as ferramentas, nem o preparo que o Sempalho tinha. Eu tinha que acionar eles. Mas quem encontrar, né, sozinho em algum local fóssil, é bom avisar, né, um museu, avisar o Sempalho, uma instituição assim que tenha especialização, né, em retirada de fósseis, porque eles não pertencem a ninguém, né? Não, eles pertencem a todo mundo, né? A União, na verdade, mas só podem ficar mesmo em museu, né? Ou centros de pesquisa. Um morador comum não pode levar para casa. Eu fiz essa pergunta porque assim, pertence para a União. Tudo aquilo que você achar que seja da história ou objetos a 50 centímetros de profundidade na terra, tipo assim, eu achei uma panela de dinheiro. Sim. Enterrado. Estou gravando um vídeo, né? Pessoal, achei uma panela de dinheiro, eu fui lá abrir, tem ouro, tem isso, aquilo não me pertence. Se eu gravar um vídeo mostrando que aquilo eu achei e as autoridades descobrirem, eles vêm e recolhem isso, porque pertence para a União, né? Então, quando você fica mostrando, fugindo um pouco do assunto, né? Só para as pessoas entenderem. Cada vídeo eu vou achar uma panela de dinheiro enterrada. Você tem que achar aquilo e mostrar que você está entregando para a União. Porque se você ficar com você, isso é crime? É crime. Né? É um crime. É igual a questão dos fósseis, né? Se alguém levar um fóssil para casa, ele é um crime, porque a intenção é que os fósseis fiquem, né, no museu, instituição, para todo mundo poder ver aquilo, né? Ele pertence a todos, a uma união, né? E tanto é que quando eu encontrei os fósseis, teve muitas pessoas também que não tinham esse conhecimento, né, que pertencia à união.
Então, no retirar os fósseis, às vezes, alguns pedacinhos daquelas pedras, né, acontecia assim, de quebrar um pedacinho aqui, quebrar um pedacinho lá, de ficar alguma coisa pelo chão, né. Teve alguns visitantes, né, que daí eu divulguei no meu Facebook, os jornais divulgaram também. O Rio Negro lá chegou a virar como se fosse uma praia, né. Muitas pessoas foram em peso para lá, também tentando procurar fóssil. E daí quando eu fui certo dia lá, eu encontrei pessoas levando pedaços daquelas pedras importantes, né, que tinha desenho de fósseis quebrado, que para casa no carro. E daí eu já orientei, olha pessoal, jogue isso daqui do carro, não leve, porque não pode levar, né. E eles não tinham conhecimento, eles não sabiam, né. Daí, a partir do momento que eu descobri, que a gente foi explicando mais para as pessoas no museu, e também lá pelo meu Face, por alguns vídeos também, eles foram se conscientizando. Então também eu acredito que essa minha descoberta, né, além dos fósseis em si, também serve para as pessoas também aprenderem um pouco mais sobre né, essa história da vida, né, que a gente descobriu, e também do que pode e não pode, né, ali, que o que pertence à união, o que é de certa coisa em si, né, que a gente fala aí. E como que, assim, porque assim, ó, é um bicho aquático, a pedra está debaixo do rio, ele morreu ali, como que ele ficou cravado naquela pedra? É isso, como que foi a fossificação dele, né? E tem toda uma história ali em cima disso aí, né? Então, como a gente comenta lá, voltando um pouquinho para o passado, né? Isso lá, é uma história de 280 milhões de anos, né? A gente imaginar aí... Foi ontem? Já pensou? Mas imaginar 280 milhões de anos, como que é esse cálculo aí, né, que fazem, né? Tanto é que esse cálculo, quem faz é o próprio ali, o Sempalho, né, o pesquisador que estuda, eles têm um cálculo exato que eles fazem ali. Até não cabe eu explicar aqui que é a área deles, né? Mas essa fossificação, segundo o que eu aprendi, que é a minha descoberta, que eu já li, estudei, também eles me passaram, né, que há milhões de anos atrás o Brasil tinha aquela união com a África, né, ali a união lá. Então tinha vários vulcões também, né, vulcões, essas placas todas aí. Então essas explosões vulcânicas, elas aconteciam muito, eram frequentes no passado. Então com a grande explosão que deu, né, no passado, ela matou esses animais, né, eles morreram com a explosão. Então não seria bem essa palavra, mas é como se eles derretessem ali, né? Eles morrem com essa explosão toda e eles ficam fossificados na pedra, né? O desenho, eles morrem na pedra, o desenho deles ficam na pedra ali cravado, né? Derrete o osso, derrete tudo. Tem uma explicação científica sobre isso que quem explica mais é o Sempalho. Mas eles ficam na pedra ali cravados, esses fósseis, né? Então com essa explosão que deu, né? Então tinha desses vários animais. Eles ficaram ali, né? E tanto é que alguns dos fósseis também, né? Para lembrar o pessoal, que muitos deles não estavam também em cima das pedras, assim como eu encontrei. Eu com o pessoal do Sempalho, a gente teve que pegar uma pedra, por exemplo, grande e serrar lá no meio, né? Serrar e como fosse uma laranja, abrir ela no meio. Daí dentro dela estava o desenho do fóssil. Isso se explica porque com a explosão que dava, né? As pedras se quebravam todas, né? Eles debulhavam. Então a explosão, depois as pedras debulhavam, depois de novo elas se grudavam de novo. E daí grudou, né, tampando ali esse fóssil, e só ia encontrar esse fóssil quem cortasse a pedra no meio. Então eu, o pessoal do Sempalho, chegamos a serrar pedras no meio também. Quando alguém diz, Carlos, né, mas eu já passei por lá no Rio certo ano lá, vi um desenho de um fóssil, o que, né? Poderia ter visto, mas muitos dos fósseis que eu encontrei estavam dentro de pedras que a gente abriu. Então ninguém teria visto se não cortasse aquela pedra, são fósseis únicos mesmo. Então essa explosão permitiu essa fossificação. A gente não imagina, mas onde tinha o Rio Negro lá, né, no passado, era um grande, segundo também o que fala, tem uma fonte isso aí, né, pessoal, não é eu que falo de cabeça isso aí, né. Segundo pesquisas, onde é o Rio Negro era um grande mar de água salgada. A gente imaginar que onde era o rio um grande mar de água salgada, parece uma coisa assim que, meu Deus, isso aqui não existe, né. Mas também foi o que o pesquisador, né, descobriu e passou pra gente, né. Com esse mar de água salgada, viviam os mesossauros, né? Nadavam lá tudo, a explosão que deu. Então parte daí essa explicação do fossificar, né? Porque o mundo já teve várias transformações, né? Teve a era do gelo e assim ele vai, né, fazendo as mudanças. Ele vai transformando, né? E vai se evoluindo, né? Mas a explicação também mais completa, quem quiser, né, ter também lá no museu, nós temos várias também banner, ali tudo com palavras científicas, né, com o nome científico de cada um, explicando exatamente. Eu não expliquei aqui porque também é uma coisa nova, né, que está cada vez se aprimorando mais,
Mas cada palavra científica está lá no museu anotado certinho, né? Em cada texto que eu montei em volta de cada fóssil que está lá também. O museu tem site? O museu ele tem o WhatsApp do museu agora. A gente criou o museu, né? Mas o site quem publica é a prefeitura que publica daí. As coisas do museu, as informações, tudo, mas não tem um site particular em si. Porque até na verdade o objetivo é levar a pessoa até no museu, né? Isso. Pra lá. A intenção é que eles vão lá conhecer, que vocês visitem, vocês fotografem lá, né? Ou também até tirem foto com o descobridor, né? Muitos vão lá assim, cara, eu quero tirar uma foto com você que descobriu o fóssil, né? Daí a pessoa vai lá, tira foto comigo. Faz aqui, eu tive lá e tirei uma foto junto. Ou dar um autógrafo, eu descobri o fóssil. Eu não me esqueci de pedir autógrafo. Faltou autógrafo também, né? Então essa é a intenção, vocês vão até lá também, né? É muito importante. E também comentou aqui também, que além dos fósseis também, é um fóssil, né? Lá também tem aqueles troncos de árvore que virou pedra, né? Lá no museu também, que foi achado no rio Três Barras e no rio Caminhas. São troncos de árvore que pesam mais de 40 quilos, aqueles troncos de árvore. Também com o passar de 270 milhões de anos, né, por ficar dentro do rio, são da espécie das árvores coníferas, né? Ele se transforma também em pedra, a madeira petrificada. Isso está no museu também lá, juntinho com as 20 peças dos fósseis. A árvore que vira pedra, essa eu já vi no rio mesmo, né? Eu já achei. Mas nunca dei bola, sabe? Tem um grande valor essa árvore que vira pedra lá. Grande valor, assim, da parte do histórico, né? As pessoas vão lá, tem um brilho especial lá do museu, você até enxerga os anelzinhos da árvore lá, o nozinho da árvore, né? Você enxerga certinho que é um tronco que virou pedra. Muitas pessoas, quando vão no rio, até encontram, mas eles não sabem que é um tronco que petrificou, né? Então quando eles vão no museu lá e já ficam mais cientes, né? Que quando for encontrar um tronco assim, eu sei que tem um valor, já vão aprendendo também, né? Com que tem coisas assim na história, né? Que valem a pena ir para um museu, vale a pena ser retirada, né? Do local ali. E lembrando, nada que você retire é teu. Tudo pertence à união, né? Ali a todo mundo pertence, né? Tem que estar exposto no museu, no centro de pesquisa. Leva lá, entrega no museu. O museu vai colocar uma placa com o teu nome, que você que descobriu, né? Vale a pena. Você encontrou, mas vai ter o teu nome, uma etiquetinha, registrado, o ano, a data, né? Vai sempre ter o teu nome, mas tem que estar num local assim especial que é para isso mesmo. Carlos, tem mais alguma, envolvendo o museu, os fósseis, tem mais alguma coisa que se queira citar para as pessoas? Carlos, então, vamos lá, né, para a pergunta. Eu vou começar do início, né, para as pessoas entenderem e para mim entender também, que talvez seja uma curiosidade minha. Caçadores de histórias sobrenaturais. Como que você conheceu, como que você descobriu, como que você soube da existência? A existência, né, foi pelo próprio internet, né? Onde tem o site de vocês, tudo ali. Como eu sempre falo, eu sempre tive ali muito ligado, eu fui com a espiritualidade. Só que nunca eu tinha participado com nenhum grupo, né? Tem vários grupos aí, tudo, né? Nenhum grupo. Mas o primeiro grupo que eu olhei e comecei a assistir, né, foi o grupo de vocês, né, dos caçadores lá. Eu comecei com a minha esposa, as minhas crianças ali, eu fui assistindo, né. E daí eu fui observando que vocês levam com seriedade mesmo esse trabalho ali, né, seriedade, que não tem mentira, que não tem nada, né. E assisti, sempre assistindo. Então eu fui conhecendo vocês, né, através da internet, né. Vendo ali, fui identificando, esse é o Júnior, né? Esse ali é o chefe do canal, esse ali é o fulano, é o ciclano. E tanto é que daí um dia eu te mandei uma mensagem para você, né? No próprio ali canal de vocês, né? Eu queria participar com vocês, né? Ali, como eu podia fazer, que eu tinha um interesse também de participar. Então o conhecimento veio através da internet e vendo vocês lá. Mas como assim que você descobriu dentro da internet? Apareceu? Foi sugestão? Esse daqui ele veio por sugestão a primeira vez. Aquela propaganda que tem, né, no YouTube lá, né, apareceu, não lembro qual é o nome do vídeo agora lá, mas aparecia lá vocês, né, o canal lá Caçadores de Histórias Sobrenaturais e tal. E daí eu cliquei para mim assistir ali, né? E daí então foi de aparecer mesmo ali, né? De repente, sem eu esperar nada.
E parece que era para ser nisso mesmo e eu participar com vocês. E você lembra qual foi a tua primeira participação? Vamos tentar lembrar. E a primeira participação, eu até gosto, eu não sei, se eu soubesse qual seria a pergunta, eu ia saber aqui agora. Porque na minha casa eu tenho um caderninho onde eu marco cada vídeo, né? Que eu participei com vocês. O primeiro na data tal, o segundo, o terceiro, até a última participação. Agora de cabeça eu não vou lembrar, eu sei o que mais marcou, se perguntar assim pra mim, né? O primeiro vídeo não foi na ponte? Da ponte... Próximo do museu? Aquela ponte ali, eu acho que foi na ponte, sim. É que tem aquela pontezinha menor e a ponte maior, né? Não foi na menor ali? Que vai para aquele mato ali, sabe? Do outro lado, mas parece que foi na ponte. Estou tentando recordar agora. Pra mim que foi numa das pontes. Que eu gravei. Eu não lembro. Mas começou por ali, então. Eu acho Isso que eu me recordo agora, falando de momento assim, começou pela ponte, né? E nesse primeiro aí que a gente fala, né, de estar gravando com vocês ali, né, a emoção foi muito grande, né? Eu ser convidado, eu participar e gravar ali, e daí a sensação que a gente sente lá são sensações únicas, né? Eu sempre já comentei com vocês aqui, né, o arrepio que dá ali na hora, mas esse primeiro foi uma emoção muito forte. Até muitos me conhecem do canal também aí, né, que às vezes eu deixo a minha emoção, às vezes falar mais alto do que eu falo, né? Eu sempre fui muito emotivo, né? A emoção no primeiro falou muito alto ali, né? Eu até não sei se eu cometi também algum erro, não cometi algum erro na gravação, assim, de tratar ali os espíritos ou não. Eu sei que a emoção falou muito alto. Daí ali, depois foi indo, foi uma gravação atrás da outra. Você já esteve junto comigo pra fora, gravando também, né? Lá em São Bento do Sul, né? Nos trilhos, nos trem, lá também. E assim, alguma gravação ou algum local que você teve junto que te despertou uma insegurança, um medo, um desconforto? Eu lembro de um que despertou esse aí. Aliás, pode até me ajudar a lembrar o nome do local ali. Lembra aquele da porteira, de ter uma porteira que tinha um homem de capa preta? Teve um nome de um local ali que você e o Marcos, no interior de Três Barras ali. Tinha uma porteira, daí um homem de capa preta que foi conversar com nós, que ele dizia que a porteira se abria sozinha, alguma coisa assim. Eu não me recordo o local, mas eu sei que ele ficava de capa preta perto lá. Nesse local eu sentia assim, um arrepio, dava uma impressão assim, parecia que alguma coisa ruim ia acontecer, né? Saber que estava gravando junto ali, né? A gente gravou, deu tudo certo lá também, mas essa energia ali, ela me dava alguma coisa de vontade de ir embora, assim. Às vezes não comentava muito, mas dava uma coisa ruim que meu coração acelerava, uma coisa muito ruim eu sentia. O primeiro vídeo que nós gravamos junto foi naquele cemitério indígena no interior lá, que foi o falecido Adir montou a cruz e colocou na hora. Agora veio, é verdade, isso aí. A gente fez uma oração muito bonita, né? Uma oração bonita lá, e verdade. Depois o segundo nós gravamos na Santa Emídia. Isso, na Santa Emídia. E até que primeiro também eu comecei a falar alguma coisa quando a gente fez um resgate, né? Lembra? Um resgate do cemitério indígena, né? A gente resgatou a pessoa, deu uma oração muito bonita lá que você fez, que me emocionou muito. Eu sei que eu até derramei lágrimas e eu chorei. Quem assistiu aquele vídeo, assistiu vai até anotar ali que eu derramava lágrimas, se aparecia na câmera não aparecia, né? Deu uma emoção total em mim. Essa gravação aí, do cemitério indígena. É isso aí. De todos os vídeos que você participou, qual que te emocionou mais? Agora esse também eu sei de letra que me emocionou mais. Foi o último vídeo que eu gravei com vocês. Aquele lá na área da Lamber, lá, né? Na antiga Casa da Cultura. Que a gente gravou lá. Onde a gente tentou a comunicação, né, com os espíritos, tudo lá. E eles diziam, né, que eles estavam em circulação sempre no museu, né? Eles iam do museu para lá, de lá para o museu, onde eu fui reconhecido por um espírito. Que eles diziam bem assim, que eu perguntava lá para eles assim, se perguntou, né? Se conhecia, né, de algum lugar né? Eles citavam lá do museu. E também uma criança dizia lá também assim, né? Pare, né? Eu acho que dizia podia ser pai dela, talvez, quem sabe, né? Para parar lá, uma coisa, pare. Ele dizia, pare, Carlos, né? Pare. E citava o meu nome. Nesse dia, a esperança que eu tinha ali, né?
é que eu, como trabalho no museu, né, tenho esse conhecimento da história, eu esperava que naquele dia, né, eu fui reconhecido. Por eu me reconhecer, minha emoção foi a mil lá, né. Podia ser alguém da história, era alguém da história com certeza, né. Mas eu esperava que desse algum resgate também lá. Eu queria resgatar alguém da história e salvar, né. Só que não foi o que aconteceu, né. Segundo até que a gente comentou no vídeo também lá, a gente acha que um dia pra frente, né, a gente retorne no local e consiga pegar e resgatar essas pessoas ali, né. Mas por eu ser reconhecido me marcou muito. E eu ver certinho ali, eu ouvi, né, a voz do Espírito comentando, falando de mim, que me reconhecem de um local ali. Eu imagino talvez se de alguma vida passada, sei lá, alguma coisa assim, também tem algum laço ali, né. Então algum laço que talvez eu voltando eu consiga também resgatar essas pessoas ali, né, e cumprir uma missão. E eu lembro que o Espírito falou que o dia que chegasse o momento ele ia lá no museu te convidar. Convidar e dar um toque para mim. Né? Até hoje eu fico esperando. Esperando um sinal que venha me dar. Claro que, né, a gente dá uma sensação aqui, sensação ali, que a gente é uma pessoa sensitiva, né? Mas o sinal não vai ter erro nenhum, né? O dia que vir esse sinal, eles vão ser bem claros, né? Você vai saber. Bem claro, e eu vou saber, daí eu passo para você, né? E a gente vem gravar. Mas então, resumindo ali, esse vídeo gravado na área militar, na antiga Casa da Cultura, também onde era ali o antigo armazém, também eles se hospedavam lá, os antigos soldados, né? Esse, né, que foi um dos últimos ali, foi o que mais marcou na minha vida. Tanto é que eu vejo e revejo esse vídeo sempre que eu posso rever. Eu fico tentando, porque me emociona, eu gosto de ver, rever, eu vejo vários vídeos de vocês, esse aqui eu tô sempre revendo ele. Sempre tentando interpretar de uma outra forma que talvez eu não tenha visto na hora ali, né? Mas ficou uma lembrança muito forte pra mim, ficou esse vídeo aí. Lembrança forte. E é sempre bom citar, né? Até eu já citei no dia que a gente fez a entrevista com o José, né? De agradecer ao coronel, né? Wilson... Era coronel Wilson Cava. Wilson Cava, né? Wilson Cava. Tanto é que ele já saiu agora, né? Deu os 2 anos dele, tem um novo coronel agora. Que sempre recolheu, abriu as portas para nós, né? Confiou no nosso trabalho, na nossa responsabilidade, né? Ele sempre colaborou bastante com a gente, né? Nunca ele negou assim, dizia às vezes, eu posso lá, né, senhor coronel, a gente pode ir lá gravar na casa tal, na área tal, né? Sempre com a humildade que ele sempre teve, né? Humildade, aquele carisma, jeito dele assim, especial de tratar a gente, né? Ele sempre abriu as portas para nós assim, né? Sem dizer um não, né? Para ajudar o canal, para ajudar também esses espíritos, né? Num resgate que acontecesse ali, então sempre deixou as portas abertas para nós lá dentro. E até eu não nego que a primeira vez que a gente foi conversar com ele, eu fui tremendo. Eu pensei, acho que eu, brincando comigo, né? Eu acho que nós estamos tudo loucos. O que nós íamos falar com o coronel do exército sobre isso? Nós vamos mandar prender tudo nós aqui dentro. E a recepção, né, totalmente diferente. Muitos têm aquela imagem lá de um coronel, aquela maneira muito rude, né? Maneira militar, assim. Eles têm a regra deles, eles têm o jeito deles, mas com a gente, assim, né, com os visitantes, com as pessoas do canal do Júnior, sempre foi assim, né, com um carinho especial, um jeito especial de tratar a gente, né? E o jeito dele em si todo, né, um jeito assim muito receptivo, né, do coronel. Sempre deixou as portas para nós abertas lá dentro da área militar, né, para gravar. E até tipo assim do trabalho que a gente fez e tudo que ele deu uma carta de recomendação do canal, né? Isso, ele recomendou. Não essa aqui, né, mas eu tenho guardado ela, né, pelo comportamento nosso, né, perante as áreas restritas do exército, né? Isso, a gente sempre pegou e respeitou, né? Respeitou, foi com educação lá dentro, né? Então essa carta que ele fez aí, né, foi uma grande também, uma homenagem, um reconhecimento, né? Reconhecimento por nós do canal sempre gravar, né? Ali com respeito, sempre certinho, com boas intenções, né? Então essa carta foi muito boa que a gente recebeu dele. Até eu quero pegar ela, eu pensei de mandar para ela um quadro para pôr na parede. É uma boa ideia também, né? Colocar num quadro e deixar. Uma lembrança das gravações, né, que teve lá dentro, com essa autorização que ele deu, né? Vira uma lembrança boa. Deixar num quadro lá. É bom se fazer isso aí.
Carlos, a outra pergunta. De todos os vídeos que você gravou, algum deles te deu uma lição de vida que fez você mudar algum pensamento, comportamento ou uma visão das coisas? Essa lição de vida se toca numa parte importante para mim também. Eu aprendi muito com o canal. Quando eu falo de lição de vida, porque até vou comentar um pouquinho. Quando eu comecei a gravar no começo, né, com vocês assim, eu sempre gravava com aquela emoção a mil, né, a mil ali. Muitas vezes eu não tinha aquela noção, né, assim, não deixava me tocar, que estão falando com um espírito ali às vezes ruim, um espírito mau, né, que alguns estão perdidos ali, né, tem que saber conversar com eles. Só que a lição que eu fui aprendendo e também fui percebendo entre mim mesmo, que no conversar ali, né, com o espírito, até observando você, né, que é o chefe do canal, até os colegas de vocês também, a lição que eu fui aprendendo muito é a firmeza no lidar ali com o espírito, né, a firmeza ali, o modo do pensamento, e você não se deixar assim muito levar pela emoção. Eu fui aprendendo, porque em algumas gravações também eu fui sendo às vezes mais firme, né, com o espírito, e eu percebi que sendo mais firme ajudava, né, ali ajudava a melhor render para o canal, ajudava a concentração talvez minha, de vocês. E quando você solta muita emoção, eu percebi que talvez o espírito capta isso, eu acho, né? A tua emoção me atrapalha, né? Você chega muito emocionado, não concentrar muito, ali às vezes você perde o foco, ok. Então eu aprendi com o canal e nas gravações, e também vendo vocês, me tocando sozinho mesmo assim, sabe? Às vezes agir com certa firmeza com o espírito que muitas vezes também está firme ali, né, para defrontar com você, ou para alguma outra coisa ali, ou para atacar. Então você tem que saber conversar com esse espírito. Isso aqui também eu levo para a vida toda, não só com o espírito. Essa firmeza, esse jeito de falar, a emoção é bom você ter, né? Se emocionar, você falar. Só que às vezes exige uma certa firmeza, um autocontrole. Então, de maneira geral, não sei bem explicar essa questão assim, mas essa firmeza eu fui aprendendo no decorrer das gravações com vocês também, né? E principalmente com o espírito. Ter uma firmeza grande, no lidar com eles ali, né? Às vezes uma emoção vai ajudar ali para dizer que dê, talvez, sei lá, né, um ibope, a pessoa está uma emoção ou o quê, mas a intenção de resgatar um espírito exige uma firmeza grande. Uma grande firmeza e concentração, um trabalho sério, né? Tem que ter um foco naquilo, né, Foco. Quando eu comecei a gravar, a emoção via forte. Eu tô gravando com os caçadores, com o Júnior, né, muito forte, fala aquela emoção, né? Eu sou uma pessoa emotiva. Mas das gravações eu percebi quando eu falava mais firme com as pessoas ali da espiritualidade, com alguma pessoa que estava resgatando, e isso melhorava mais. Então, uma lição que eu aprendi também, em questão do canal, para a vida toda, assim, nesse sentido. Dentro do que você já presenciou, do que você já viu do canal envolvendo espíritos, né? Tipo assim, sofrimento, espíritos revoltados, apego. Se fosse para você dar um conselho para alguém baseado dentro de tudo aquilo que você já viu, o que você diria para alguém? Não se apegue, você vai ficar preso, tira o rancor da tua vida. Sim, eu também, que sobre a espiritualidade, esses apegos, né, que não vale a pena, né? A pessoa ela ser apegada demais com dinheiro, com uma coisa material, porque toda a vida nossa aqui na Terra, né, eu considero assim, né, na minha visão, que nós estamos vivendo uma verdadeira viagem, né, que a morte ela não existe. A gente tem lá a nossa vida espiritual, né, que é o nosso verdadeiro mundo, em que a gente vem aqui para a Terra para cumprir uma missão, né, para cumprir um objetivo, para resgatar alguma coisa, assim, né. Então, quando a gente está, né, aqui encarnado, a gente não vai lembrar lá, por exemplo, que a gente veio do mundo espiritual, o que tem que fazer aqui. Mas apego, rancor, o ódio, essas coisas nada vai ajudar a gente, né? Porque a pessoa que quer viver a vida inteira apegada, ou com ódio, ou raiva de alguém, ou querer muito alguma coisa lá que talvez não faz sentido, isso só vai atrapalhar a vida dela. Porque a pessoa pode ficar, né, vai desencarnar, vai ficar presa em algum local, né? Não vai para um local que tem que ir lá para cima. Então não vale a pena, né? Tudo que nós vivemos aqui na Terra é uma verdadeira experiência, né, de vida que nós temos que ter, uma verdadeira viagem, e só que a gente vai levar daqui para o mundo espiritual
é a nossa bagagem espiritual, né? É o bem que você fez, né, para alguém, é uma caridade. Então só vai a bagagem espiritual, né, e o material vai ficar aqui. O amor que você vai receber. O amor também que recebe dos outros, que você dá para cada um também, né? Nesse sentido, eu considero a vida como uma verdadeira experiência, não que seja a minha vida verdadeira aqui na Terra. Eu sou o Carlos aqui encarnado, mas não que eu sou o Carlos, né, lá no espiritual. Ele tem várias vidas, né? Várias reencarnações. Carlos, agradeço aí a tua participação, né? Pelo tempo aí que você de repente deixou de estar fazendo alguma coisa da tua vida particular, de estar com a tua família, né? E veio até aqui até para a gente bater um papo, se falar um pouco da tua vida, no modo em geral, do teu trabalho, né? Frente ao museu, né? Dos achados, que Sim. Com certeza isso é muito importante na tua vida, na tua carreira e no modo em geral, vamos dizer assim, né? E das tuas participações dentro do canal. Então, assim, existem pessoas que criticam? Existe. Sempre tem, né? Sempre vai ter divergências de pensamento, né, de comportamento, mas o respeito eu acho que tem que ser algo mútuo, né? Se eu olhar algo e eu não gostar, eu me retiro e me mantenho em silêncio. Eu acho que é a coisa mais sábia a ser feito, né? Mas assim, existem muitas pessoas que gostam do Carlos, né, dos caçadores. Sim, tem eles que não gostam também, né? Mas todo tem o seu lado. Sim, mas assim, aquelas pessoas que gostam, né, do teu jeito, que o teu jeito é único, é teu, né? A câmera tá ali, né? Deixa uma mensagem para o pessoal que acompanhou até agora, que está acompanhando, aquelas pessoas que gostam do teu trabalho, né, junto com os caçadores, ou o que você quiser falar, a câmera é tua. Sim, obrigado também para você por visitar a gente aí, né? E deixar as pessoas aí me conhecer um pouquinho mais de mim, né? Eu participei já algumas vezes como Júnior, mas vou deixar uma mensagem para vocês, então aí, que gostam de mim, né? E também para quem não gosta muito, né? Que tem os que às vezes criticam, né? Mas aprende a gostar dele. Mas também eu deixo a mensagem para aprender a gostar, né? Aprender para assistir mais os vídeos do Júnior, para me conhecer mais, né? Porque eu confesso para vocês aí, eu sinto, né? Eu sinto dentro de mim como uma pessoa sensitiva, que nas próximas participações que vai ter por aí, né? Tudo que a gente vai participar, eu sinto que eu posso colaborar muito mais com o canal. Que algumas coisas talvez que eu tenha falado ou feito, não sei, né? Mas aí se alguém não tenha gostado, eu sinto que eu posso fazer muito mais melhor, porque eu sou uma pessoa assim muito persistente, sabe? Uma das marcas minha é a persistência. Eu até acho assim, né, que para qualquer pessoa serve isso, né? Para mim, para você, para vocês do canal aí, que quanto mais você persistir na tua vida, mais você vai chegar lá, né? Ou seja, assim, resumindo, que a persistência ela é a fórmula de tudo. Por exemplo, se uma pessoa persistir, por mais que ela erre alguma coisa ou não consiga, a persistir, mas persistir, ela nunca ela vai para baixo, porque a persistência vai levar à evolução total, ela vai evoluir e ela vai chegar lá. Eu sei até por mim, porque no passado, né? No passado, assim, antes, quando eu era criança, eu era uma pessoa muito tímida, assim. Eu malmente conseguia conversar com uma pessoa e olhar no olho assim, da pessoa, né? E daí eu fazia o quê? Eu pensava, não, vou persistir, um dia eu vou chegar lá. Então eu persisti tanto que eu consegui me formar em hotelaria, que me formei, né, turismo e hotelaria. Hoje eu coordeno um museu, né? E eu acho que a persistência minha pode levar eu muito mais além no meu trabalho e também ajudar muito mais também o Júnior no trabalho dele. Eu posso ser uma diferença assim, total também no canal dele, né, com essa grande energia que eu tenho dentro de mim para poder fazer a diferença. Então vocês que gostam de mim, que não gostam, né, continuem sempre assistindo, né, e vocês também, eu deixo essa mensagem final, né, não desistam nunca do sonho de vocês. Vocês têm um sonho, né, de chegar a algum lugar, de ser alguém diferente ou de mudar, não estão conseguindo, só persista que um dia vocês vão chegar lá. Essa é uma coisa que não tem erro. E é uma marca minha muito forte, que eu uso desde me conheço por gente.
É a persistência, e muitas vezes a persistência junto com a ousadia, né, são ingredientes. Ousadia, né? Você tentar mudar, você ir persistindo, não deu aqui, vai lá, ousa, vai lá. É uma marca muito importante. Carlos, então, mais uma vez aí, agradeço a tua participação, né, de você ter vindo até aqui. O pessoal aí que acompanhou nós nesse bate-papo aí, desse podcast aí no sabadão à noite. Amanhã, domingo, né, dia de reunir a família, né, no dia do bate-papo. De repente, você amanhã lá, junto com a sua família, no momento de descontração, comenta lá com a tua família, assista lá o podcast deles, deixa que eu já te mando aqui o link dentro, manda o link dentro do grupo da família, né? Tipo assim, o Carlos não falou só dele. O Carlos, tipo assim, ele falou do modo em geral, aonde que de repente tudo aquilo que ele passa, daquilo que ele passou, serve de exemplo de vida ou até como um espelho para a pessoa dizer assim, nossa, o rapaz passou por tudo isso, né? Enfrentou tudo isso, a perca dos avós, né? Deu a volta por cima, acabou achando algo que vai ficar na história, sabe? Então assim, por trás de tudo aquilo que vocês acompanham dentro do canal dos Caçadores existe um fundamento. Basta você interpretar ele. Por trás de cada pessoa, né, que você está falando ali, de cada pessoa sempre tem uma história, né? Uma história, o que ela passou, às vezes só a gente sabe. Hoje eu me abri um pouco mais com vocês do canal também, né? Mas cada um tem uma história por trás, como ele está falando aí, né? Pessoal, uma ótima noite para vocês, um ótimo e abençoado final de semana. Não deixe de acompanhar na próxima semana aí, o nosso podcast também, que vai ser com o Marcos Misva, né, do canal. E nós estamos sem boné para pegar o boné e dar no pé. O boné e dar no pé, né? Mas obrigado por estar com nós até aqui também, né? E comentem o vídeo, vão divulgando sempre os canais do Júnior, né? E futuramente aí vai ter mais participação minha para vocês assistirem aí também. E ver a minha evolução que eu vou ter com a minha persistência. É isso aí. Forte abraço, pessoal. Fiquem com Deus e até mais.